sejam bem-vindos à aula de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar globalização e meio ambiente. Lembrando que nas 4 semanas do PET, trabalhamos com o tema principal globalização. Hoje nós vamos fazer uma revisão e também vamos entrar um pouco aí na questão do meio ambiente. Primeiro, vamos revisar as fases da globalização que nós já trabalhamos no início do ano. A primeira fase da globalização tem como marco principal as grandes navegações. Lembrando que aconteceu lá no século XV e século XVI, foi quando aconteceu a expansão marítima europeia. É quando os europeus fizeram essa interação entre as nações, pois eles chegaram aqui na América, na África, e interagiram com esses povos, trouxeram os negros africanos para o Brasil. Então aí começa essa interação entre as nações. Então, a primeira fase da globalização tem como marco principal as grandes navegações. Na segunda fase, nós temos como marco principal a Revolução Industrial. Aí nós temos aí século 18 a 19. Por que nós temos a Revolução Industrial como marco da segunda fase? Porque a Revolução Industrial ela marcou o surgimento de meios de transporte mais rápidos, como por exemplo os veículos movidos pelos combustíveis fósseis. Também surgem os primeiros esboços de tecnologias, os primeiros meios de comunicação. Surgem as máquinas, obviamente, nós estamos falando aqui de Revolução Industrial. Então, aí é a segunda fase da globalização, que é marcada pela Revolução Industrial. Agora, já na terceira fase, nós temos como marco principal a Guerra Fria. A Guerra Fria, só lembrando, foi a guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por que ela é o marco da terceira fase? Porque foi nessa época que os Estados Unidos e a União Soviética estavam disputando o espaço, principalmente a corrida aeroespacial, que marca aqui essa terceira fase. Porque aquele período eles precisaram ter um grande avanço tecnológico. Grande parte da tecnologia que nós temos acesso hoje é graças a esse período da Guerra Fria, pois foi nessa época que houve um grande desenvolvimento tecnológico, Aí vocês imaginam, para conseguir chegar até o espaço, para conseguir chegar até a Lua, eles precisaram desenvolver vários tipos de técnicas, Então, esses desenvolvimentos dessas técnicas possibilitou esse acesso que nós temos hoje, a vários tipos de tecnologia. Então, a terceira fase aí, ela é marcada pelo período da Guerra Fria, de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, a 1989. Então, aí é a terceira fase da globalização. Na quarta fase, nós temos a era high-tech, seria a era de alta tecnologia, que seria o que nós estamos vivendo hoje, não é isso? Então, após 1990, inicia aí a era high-tech, ou seja, a quarta fase da globalização que nós estamos vivendo hoje. Seria a era das inteligências artificiais, dos meios de transporte mais rápidos, os meios de comunicação muito mais eficientes, as redes, a internet. Então, hoje nós estamos vivendo a quarta fase da globalização. Nós vimos que a globalização ela tem vantagens e desvantagens. Uma das grandes desvantagens do processo da globalização é o consumo em excesso. Aqui nós vemos o consumismo e a geração de lixo. O consumismo é o consumo em excesso, sem necessidade. Atualmente nós temos uma gama de opções de produtos que faz com que compramos tudo em excesso. Então, muitas das vezes nós temos 2 TVs, 2 computadores, vários videogames e assim vai, A nossa casa está cheia de produtos. E o que acontece quando esses produtos
eles estragam, eles acabam quebrando. Vai tudo para o lixo. Então, cada vez mais vai gerando lixo. E o que acontece? Muitas das vezes você tem um aparelho, aí sai um novo, sai um mais atualizado, aí você quer comprar. Aquele, muitas das vezes, vai para o lixo. Então, nós acabamos sendo muito consumistas, comprando tudo em excesso. E o que acontece? Vai só gerando mais lixo. Então, se vocês olharem lá no livro de vocês, na página 63, tem lá o consumo e a produção de lixo. Eu quero que vocês leiam atentamente. Lá fala sobre essa questão do lixo. Aqui, no próximo, tem um planisfério sobre a produção de lixo. Tem lá também na página 63, tá? Fiquem atentos que lá na página 63 tem esse planisfério aqui. Podem olhar lá. Então, aqui está indicando os países que mais produzem lixo. E aqui é por cabeça, tá, gente? Per capita, por pessoas. O que acontece? Se nós pararmos para observar aqui, os países que estão com a cor mais escura são os países, né, que produzem mais lixo. E os países que estão com as cores mais claras significam que produzem menos lixo. Então, na página 63, vocês terão acesso a esse planisfério aí. Próximo, questão da água. Também lá na página 64 vocês irão encontrar essa tabela aqui, tá? A questão da água. O uso da água potável na produção agrícola e no setor industrial é algo preocupante. Primeiro, o nosso planeta ele é recoberto em torno de 70% por água. Mais de 70% do nosso planeta é recoberto por água. No entanto, a maioria dessa água é salgada, tanto que eu coloquei aqui, água salgada, 97,5%. Água doce, 2,5%. No entanto, do total de 2% que é água doce, apenas 0,77% está disponível. Ou seja, nem 1%, né, está disponível. Por quê? A grande maioria dessa água aí, doce, estão nas geleiras. Essa água aí, ela está lá nas geleiras, está congelada. E o que está acontecendo? Que nós vamos trabalhar, vamos chegar daqui a pouco. Essas geleiras estão derretendo e essa água, que seria doce, está se misturando com a água salgada. Então, aqui nós temos uma tabela mostrando o consumo, né, da água. E aqui nós temos o produto, né? Açúcar, aí nós temos a quantidade de água que se utiliza para produzir esse açúcar, o alface, o arroz, a banana, a batata, a carne bovina, o chocolate, o frango, e aí vai. Né? Então, aqui nós temos produtos da agricultura, né? E também da pecuária, né? Nós temos a carne bovina aí. Lembrando que não é só no setor agropecuário, mas também na indústria. A indústria também utiliza a água. Nós temos aí na página 65 mostrando o uso da água no setor industrial. Então, esse uso da água no setor industrial também é algo preocupante, porque cerca de 19% do consumo mundial da água é destinado aí às indústrias. Então, também é algo preocupante. E lembrando que essa água é utilizada nessas indústrias e geralmente ela é descartada, né, no meio ambiente. E essa água geralmente vem cheia de resíduos tóxicos, resíduos orgânicos, né? Então, é algo bastante preocupante. Aqui nós temos o efeito estufa. Então, nós vamos entender o que seria o efeito estufa para conseguirmos entender o que seria o aquecimento global. Primeiro, o efeito estufa é um fenômeno natural e essencial para a nossa vida. Porque se nós não tivéssemos o efeito estufa, não teríamos como sobreviver a temperaturas tão baixas. Então, o efeito estufa é um fenômeno essencial, né, para a vida humana. Nós temos aqui a energia do Sol, né? A energia do Sol chega aqui na nossa superfície terrestre. Ela é absorvida, né? Então, nós temos aí a energia absorvida,
100%. Parte desse calor é refletido, ele volta. O que acontece? Os gases do efeito estufa impedem que esse calor seja liberado totalmente. Se essa camada estiver muito densa, o calor ele não consegue voltar. Vai ficar aqui na nossa atmosfera. E se o calor ficar na nossa atmosfera, vai acontecer o quê? O aquecimento, as temperaturas irão aumentar. Agora, essa camada de gases aí, que nós chamamos de efeito estufa, ela é formada por vários gases, mas os principais seriam o CO2, né? O gás carbônico. Nós temos, lá no esqueminha, vocês podem olhar, nós temos o gás carbônico, nós temos o metano e temos o clorofluorcarboneto. O CO2, né, ele é proveniente da queima de combustíveis fósseis. Então, principalmente os escapamentos lá do carro, da moto, né, a queima lá dos combustíveis vai emitir o CO2. Nós temos as fábricas, né, que vão emitir bastante CO2. E nós temos o metano. O metano ele é gerado a partir do processo de decomposição de matéria orgânica. E nós temos também o fluorcarboneto, que seria gerado através das geladeiras, dos solventes, dos aerosóis e ar-condicionados, que acabam liberando esse clorofluorcarboneto aí. Então, esses gases sendo liberados na nossa atmosfera, né? Então, eles formam essa camada densa e se essa camada estiver muito densa, o calor ele não é refletido, havendo assim aumento da temperatura no nosso planeta. Quais são as consequências do aumento das temperaturas? Nós podemos citar as ondas de calor, secas, enchentes, derretimento das geleiras, que faz com que aumente o nível de água, né, dos oceanos, colocando em risco as cidades que ficam nos litorais, as ilhas, colocando em risco a biodiversidade, né, algumas espécies de animais, de plantas podem desaparecer, podem se extinguir. Então, nós temos várias consequências aí do aquecimento global, né, do aumento das temperaturas. Lá na página 69, nós temos lá sobre conferências mundiais sobre o meio ambiente. Aí nós temos a ECO 92 ou Rio 92. Nós temos a Conferência de Kyoto, né, que originou o Protocolo de Kyoto aqui. Aqui nós temos o Protocolo de Kyoto, que eu quero falar com vocês, entrar mais no Protocolo de Kyoto, porque aqui no Protocolo de Kyoto de 1997, o principal objetivo era diminuir a emissão de gases poluentes, de gases do efeito estufa, porque já estávamos preocupados lá em 1997, já tinha essa preocupação aí da questão do aumento das temperaturas. E o que acontece? Esse protocolo, de certa forma, fracassou, porque os países não diminuíram, né, essa emissão de gases poluentes o suficiente. Eles diminuíram alguns, né, mas os países que mais emitem gases poluentes continuaram, né, com essa prática aí de emitirem esses gases poluentes. Um exemplo, os Estados Unidos. Na página 69, nós também temos a COP, né, que seria a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E aí lá fala da COP 21, da 22 e 23, né, que seria conferências que vão acontecendo para falar sobre as mudanças climáticas, né, com o objetivo de propor um novo acordo mais flexível a todos os países. No documento assinado nessa conferência, os países se comprometem a reduzir a emissão de gases do efeito estufa, buscando priorizar energias mais limpas, mas não estabelecem meta nem valores. Galera, eu quero que vocês leiam as páginas 62 a 69. Leiam com bastante atenção e qualquer dúvida
podem me questionar lá no grupo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima videoaula.